Vamos agora falar da outra polêmica do dia. Acharam finalmente Queiroz. O ex-policial militar Fabrício Queiroz, que também foi assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi encontrado e preso na manhã de hoje. Adivinha onde? Em Atibaia, no interior de São Paulo. A residência onde Fabrício Queiroz foi localizado era a mesma do advogado Frederico Assef, que é advogado da família do presidente Jair Bolsonaro. Segundo um dos caseiros, Queiroz estava há cerca de 1 ano lá. Hoje, inclusive, a Rede Globo resgatou uma entrevista em setembro do ano passado em que o advogado nega saber o paradeiro de Queiroz. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, a prisão de Queiroz foi pedida porque foi encontrado indícios de que o ex-policial continuava cometendo crimes, inclusive crimes de obstrução às investigações. Os investigadores acreditam que ele manipulava provas para atrapalhar investigações do esquema das rachadinhas, quando um servidor devolve parte do salário ao parlamentar e pressionava testemunhas. Eu vou começar pelo aspecto jurídico, porque eu sempre tenho uma curiosidade que é assim, que vai acontecer agora. A prisão do Fabrício Queiroz, ela é preventiva, porque prisão preventiva ela é dada em circunstâncias específicas. Uma das circunstâncias é quando existe a chamada continuidade delitiva, quando o agente continua delinquindo, ou quando a pessoa solta representa um risco às investigações. No mandado de prisão de Fabrício Queiroz, é citado que ele estava praticando obstrução de justiça por tentar dificultar as investigações e cita lavagem de dinheiro, o que significa que ele poderia continuar delinquindo. Me chamou também a atenção o fato de que a mulher do Queiroz também teve mandado de prisão expedido contra ela. Ela, até a hora em que eu cheguei aqui, a 96, era considerada foragida, porque não foi localizada, ninguém sabia onde estava essa mulher. E, igualmente me chamou a atenção a filha de Queiroz não ter sido alvo de nada. A Natália Queiroz, só para historiar, era aquela moça que estava no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro até 2018, entre o primeiro e o segundo turno, e foi exonerada, caiu no relatório do COAF que apanhou o esquema de rachadinhas na Alerj, e sempre vinha também aparecendo no noticiário. A Natália não sofreu nada, não foi mandado, não foi alvo de mandado de busca, de apreensão, de condução coercitiva, o que levantou a seguinte hipótese: será que a filha não estava colaborando com as autoridades que investigam o caso? É uma possibilidade. Aí, do ponto de vista político... Inclusive, você falando isso aí, eu vi uma notícia agora, aquele deputado Kim Kataguiri, é isso? MBL, né? MBL. O Kim Kataguiri pediu para a justiça proteção para a filha do Queiroz, parece que ela estava sofrendo ameaças de morte. E aí o lado político. Me parece que os roteiristas que escrevem a série chamada Brasil se cansaram, né? Porque o Atibaia é a ironia fina. O Queiroz ser encontrado na casa do advogado dos Bolsonaros é uma coisa que faz com que esse assunto não seja mais assunto de rachadinha da Alerj. Esse homem, esse Assef, já se reuniu com o presidente 7 vezes, 3 delas em agenda oficial. O presidente colocou esse homem dentro do Palácio do Planalto, teve agenda com ele. O presidente colocou o caso Queiroz dentro da presidência da República. Isso não é mais um caso de rachadinha do filho. Na hora em que ele colocou esse advogado dentro do seu gabinete, ele tem que explicar. Só para o nosso ouvinte entender a cronologia dos fatos que envolvem o Queiroz, o Fabrício Queiroz. Fazia tanto tempo que ele estava desaparecido. É o seguinte: o Fabrício Queiroz é ex-assessor e ex-motorista do deputado estadual e senador Flávio Bolsonaro. Ele movimentou 1,2 milhões de reais em sua conta de maneira considerada atípica, segundo o relatório do Conselho de Atividades Financeiras, o COAF. O Ministério Estadual do Rio de Janeiro abriu um procedimento investigatório criminal para apurar o caso, suspenso pela segunda vez em julho por decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Quem pediu a suspensão das investigações foi Flávio Bolsonaro. Em janeiro,
o ministro Luiz Fux já havia suspendido temporariamente o procedimento investigatório. No dia 18 de junho, Queiroz foi preso pela Polícia Federal, em 18 de junho agora, né, no caso, né? Hoje, em uma casa do advogado Frederico Assef em Atibaia, no interior de São Paulo. O mandado foi expedido em desdobramento das investigações sobre o suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a época em que Flávio era deputado estadual. Vamos por parte agora. Seguinte, primeira coisa é o mandato de prisão contra a mulher de Queiroz. Eu acho que isso aí é devastador para essa história. Isso acaba, quando prende o marido e a mulher, o pai e o filho, o pai e a filha, isso acaba em delação. E essa prisão, esse local que o Queiroz estava, na casa do advogado de Bolsonaro, em Atibaia, é algo assim, lamentável. Como é que o presidente... Batom na cueca. Como é que o presidente puxa para si um problema? Porque esse problema poderia ficar no esquema de rachadinha. Esse problema poderia ficar em Flávio Bolsonaro, mas ao seu advogado dos Bolsonaro, e de ele receber várias vezes esse advogado. Como é que se esconde? Agora, o esconder também tem uma narrativa aí diferente. Ele não estava escondido porque ele não estava foragido, ele estava na dele. O mandato de prisão foi emitido hoje, então ele era um homem livre, ele não era um homem escondido. Olha só, inclusive tem alguns advogados que arguem o seguinte, que ele podia ter recorrido a algumas medidas protetivas porque está num tratamento de câncer de próstata, e parece que o câncer já tem várias metástases e ele está meio que no estado terminal. Então ele poderia ter recorrido a algumas medidas protetivas e não precisava necessariamente estar escondido. Não, mas ele não estava escondido. Eu sei. Ele não era foragido. Existia uma frase que virou meme, que era cadê o Queiroz? Por que existia essa frase? Porque as explicações que o Queiroz dava sobre a movimentação, Enio falou R$1.200.000, mas o que já está nos autos documentados apontam para 2,9 milhões, 60% ali em dinheiro vivo. E aí toda vez que Queiroz aparecia, não conseguia dar explicações convincentes, que fundamentassem como um homem que movimentou quase 3 milhões de reais, precisou pedir um empréstimo ao então deputado Bolsonaro, Jair Bolsonaro, de 40 mil. Como é que um homem que movimentou 3 milhões de reais tinha feito depósitos na conta de Michele Bolsonaro de 26 mil reais relativas ao empréstimo? Tudo isso fez Queiroz, que não era foragido, desaparecer. Daí a pergunta, cadê Queiroz? Olha só. E, assim, se você olhar o presidente hoje, o comportamento do presidente, o presidente está visivelmente abatido. Inclusive, o presidente, nesse momento, ele está falando na sua live de quinta sobre a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do seu filho, Flávio Bolsonaro, em Atibaia, no interior de São Paulo. O presidente criticou a ação, classificada por ele como espetaculosa. Abre aspas, foi feito, em palavras do presidente, uma prisão espetaculosa. Parecia estar prendendo o maior bandido da face da terra, fecha aspas, reclamou o presidente. Bolsonaro fez questão de dizer que o ex-assessor e amigo da família não era procurado nem estava foragido. Abre aspas, deixo bem claro que não sou advogado do Queiroz e não sou envolvido nesse processo. Queiroz não estava foragido e não havia mandado de prisão contra ele, fecha aspas, disse. Bolsonaro até o momento nada disse sobre Frederico Assef, advogado da família, o dono da casa onde estava Queiroz. O presidente Bolsonaro, ele está visivelmente abatido. Eu acho que isso pega ele. A Globo também hoje cometeu, que se fosse todo mundo, chamariam de fake news, mas ela não, foi um erro, que foi dizer que um mandato que teve duas operações simultâneas, e a Globo disse que um dos mandatos das operações simultâneas, que foi da Polícia Federal, estava ocorrendo na casa
que pertencia ao presidente Jair Bolsonaro, um comitê eleitoral. Tem gente até aqui no site dizendo que Dinarte disse isso. Dinarte não disse isso. Eu não disse isso. Dinarte não disse, Dinarte não falou isso. Vocês estão muito ávidos por achar que eu não, vou falar. Dinarte, em momento algum, nem tocou nesse assunto. Agora, uma coisa que o presidente fala, e infelizmente aí ele erra e é lamentável, essa foi uma das poucas operações, uma das poucas decisões do judiciário nos últimos tempos que a gente pode dizer de cabo a rabo que ela está correta. Não há. Foi pela instância correta, foi pelas vias corretas, não tem arbitrariedade, tem uma canetada. E Gustavo, tem uma coisa que acontece nesses casos que eu não sei por que não houve. Quando você está diante de um caso desse, o que é que você faz? O que é que os políticos costumam fazer? Quem é que vai para o sacrifício? Quem é que vai logo pegar isso aqui? Não tinha como sacrificar o Queiroz, porque já estava documentado que o Queiroz não ficou com os 2,9 milhões, ao mesmo tempo em que o patrimônio do Flávio Bolsonaro crescia. Então, o lógico seria pensar, olha, Flávio, tu vai ter que ser o sacrificado. Mas não foi o caso, né? Acho que a figura de pai falou mais alto e o presidente puxou esse problema para dentro do Palácio do Planalto.